Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez reunidos, não na nossa capela, mas cada um na sua casa, mas estamos juntos para mais um culto de quarta-feira. Vamos cantar, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos estudá-la. Vamos fazer isso começando com uma oração de adoração. Oremos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós estamos reunidos para buscar a Tua presença e nós o fazemos porque Tu nos chamaste antes mesmo de nós te buscarmos. Tu nos chamaste para sermos o Teu povo. Tu nos reuniste para sermos o corpo de Cristo aqui na terra. E nós queremos, ó Pai, suplicar a Tua bênção para este ato de adoração. Nós somos imperfeitos, impuros, mas Tu podes aperfeiçoar o nosso culto, a nossa adoração. Abençoa-nos, ó Deus, com a presença do Teu Santo Espírito, movendo-nos para que Te adoremos em espírito e em verdade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós, depois de orarmos, vamos cantar. E vamos cantar junto com o grupo de louvor da nossa igreja. Um cântico que diz corpo e família. E enquanto cantamos, vamos meditar nas palavras desse cântico. Louvemos ao Senhor. Vivendo em amor, uma família.
E agora eu quero convidar os irmãos e as irmãs para fazermos a leitura de alguns versículos do Salmo 51. Salmo 51 é um salmo de confissão. E este salmo foi escrito pelo rei Davi, confessando a Deus os seus pecados e pedindo perdão. Eu separei alguns versículos para esta leitura em conjunto, e nosso irmão presbítero Carlos vai disponibilizar o texto na tela. E vamos observar as palavras que estão destacadas. Eu destaquei sempre a palavra coração, acompanhada, às vezes, de uma outra palavra. Vamos fazer juntos esta leitura. Por causa do teu amor, ó Deus, tem compaixão de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me das minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Eu acredito que todos os irmãos e todas as irmãs observaram as palavras destacadas. Coração sincero, coração com a tua sabedoria, ou seja, coração sábio, coração puro, coração humilde e arrependido. Eu convido a todos para cantarmos juntos mais um cântico. E um cântico que fala do coração. Coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Nós vamos agora fazer a nossa oração, em que estaremos apresentando as nossas súplicas ao Senhor e também manifestando a Ele a nossa gratidão. Nós queremos destacar agora os nomes dos irmãos e das irmãs que nesta semana estão completando mais um ano de vida ou mais um ano de vida conjugal. E eu vou me incluir entre os aniversariantes desta vez. No dia 26, a nossa irmã Fernanda Melo Le Bourlegat. No dia 26 também, o nosso irmão Ismael Arnaud. No dia 27, o nosso irmão João Crisóstomo de Miranda. No dia 28, o presbítero Ricardo Wagner Camilo. No dia 29, o Felipe Augusto Vasconcelos. E também no dia 29, chegou a minha vez com a Cleide. Eu e a Cleide estamos completando 49 anos de vida conjugal. Se Deus permitir, no próximo ano chegaremos às bodas de ouro. E completando a semana, no dia 30, o Renato Parrotto, e no dia 31, mais um casal, a Fátima e o Luiz de Camargo, 40 anos de vida conjugal. Vamos, pois, curvar a cabeça, vamos contar as bênçãos de Deus e agradecer por elas. E vamos também colocar diante do Pai as nossas necessidades. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti com o coração
alegre, com o coração agradecido, porque Tu tens cuidado de nós, porque em todas as coisas Tu revelas o Teu amor, Tu revelas a Tua providência, Tu revelas que Tu cuidas de nós como um Pai amoroso, e nós não merecemos nada de Ti, mas nós Te rendemos graças, porque Tu nos acolhes como filhos Teus, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós queremos também, ó Deus, colocar diante de Ti a nossa súplica. Ó Senhor, Tu sabes de tudo que se passa no mais profundo de cada um dos Teus filhos. Tu sabes, ó Deus, do que se passa no coração de cada um de nós. Tu conheces as nossas aflições, os nossos problemas, as nossas inquietações. Tu sabes, ó Deus, tudo que nos aborrece, nos intranquiliza, tira a nossa paz. E nós te suplicamos, ó Deus, que Tu nos concedas um coração mais firme, um coração que confie mais em Ti e no Teu cuidado. Aumenta, ó Deus, a fé do nosso coração, porque somente assim, com o coração repleto de fé, nós ficaremos mais tranquilos e poderemos enfrentar melhor as adversidades. Sustenta-nos, pois, como povo Teu. Ouve a nossa oração, recebe a nossa gratidão e atende a nossa súplica. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora eu convido a todos para acompanhar mais um cântico. É um cântico que eu ouvi há muito tempo atrás, e desde que eu ouvi, eu fiquei profundamente impressionado com a bela letra, com a inspiradora letra, e também com a bela música. Vamos, pois, acompanhar este cântico que se intitula Andai com Deus. Que todos nós andemos com Deus. Mesmo na tempestade podeis andar, sem ter medo da escuridão. Quando a chuva cessar, haverá um céu e as aves cantando sem par. Andai pelo vento, andai pela chuva, pois logo vem o sol. Andai com Deus no vosso coração, e a sós não andareis, a sós não andareis. Quando a chuva cessar, haverá um céu e as aves cantando sem par. Andai pelo vento, andai pela chuva, pois logo vem o sol. Andai com Deus no vosso coração, e a sós não andareis, a sós não andareis. Mesmo na tempestade podeis andar. Edificados por este cântico, vamos agora para a leitura do texto bíblico que vamos estudar nesta última quarta-feira do mês de janeiro.
texto é do Evangelho de Marcos, capítulo 7, os 8 primeiros versículos, e depois passando para o versículo 14 até o 23. Eu vou repetir, Marcos, capítulo 7, os 8 primeiros versículos, depois do versículo 14 ao 23. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras. Quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem os ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonaram o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer com essa comparação. Então ele lhes disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la e ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro, do coração, que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto, no estudo deste texto da sua palavra. Vamos lá. Eu gostaria de começar lembrando que nestes tempos de pandemia, novos hábitos foram incorporados à nossa vida, ao nosso dia a dia. Mais do que nunca, nós estamos utilizando o álcool gel para higienizar as mãos. Mais do que nunca,
nós lavamos bem as nossas mãos várias vezes durante o dia todo. É claro que há muito tempo nós cultivamos a limpeza e a higiene. Limpeza e higiene são coisas saudáveis. Higiene e limpeza fazem bem à saúde. Limpeza e higiene garantem bem-estar às pessoas. Mas agora, por causa da pandemia, a limpeza e a higiene estão sendo supervalorizadas. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, tendo em vista esta nossa realidade, a gente não pode deixar de achar esse texto que lemos um texto muito estranho. O texto diz que Jesus teve uma discussão com os fariseus e os mestres da lei. Até aí, não há novidade alguma, porque os atritos dos fariseus e mestres da lei com Jesus faziam parte de uma rotina. A questão foi o motivo dessa discussão. Alguns dos discípulos de Jesus foram vistos comendo sem terem antes lavado as suas mãos. E os fariseus criticaram esse comportamento. E o que foi que Jesus fez? Qual foi a resposta de Jesus? Ele concordou com os fariseus? Ele repreendeu o comportamento dos seus discípulos? Pois é. Por mais estranho que possa parecer, até nessa questão Jesus foi contra os fariseus e os mestres da lei. E é por isso que nós ficamos todos perplexos. E a gente pergunta, mas então Jesus era contra a limpeza? Será que Jesus não era a favor da higiene? Como é que nós podemos compreender esse comportamento de Jesus? Como é que nós podemos entender essa atitude de Jesus? Não é fácil. A gente precisa examinar os textos bíblicos com muito cuidado. Vamos começar a ler o texto bíblico e a estudá-lo. O início do texto diz assim: alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Com estas palavras, nós fomos informados de que os fariseus e os mestres da lei tinham vindo de Jerusalém. Jerusalém era a capital religiosa dos judeus. Era a cidade onde estava localizado o templo do Senhor. E para os judeus, o templo era a casa do Senhor. Deus, para os judeus, Deus morava no templo. E por isso, os judeus daquela época supunham que estar em Jerusalém era estar mais perto de Deus. Morar em Jerusalém significava morar perto da casa de Deus. E foi de Jerusalém que vieram os fariseus e os mestres da lei. Eles seriam, portanto, homens que viviam mais perto de Deus, portanto, homens mais puros. Seriam pessoas mais santas, seriam pessoas que privavam de maior proximidade com Deus. E eles saíram de Jerusalém e foram para onde? Em que lugar Jesus estava? Os últimos versículos do capítulo anterior nos informam que Jesus e os seus discípulos estavam numa região chamada Genezaré. E Genezaré era uma região muito fértil lá da Palestina,
que estava localizada na margem noroeste do Lago da Galileia. Por isso, aquele lugar onde Jesus estava era o território da Galileia, que ficava bem longe de Jerusalém. E a fama da Galileia não era muito boa, não. Até os textos do Antigo Testamento falavam da Galileia como sendo a terra dos gentios. E os judeus que viviam na Galileia eram desprezados pelos judeus que moravam mais perto de Jerusalém. Diante disso, caberia a pergunta: por que é que os fariseus e os mestres da lei saíram de Jerusalém e foram até Genezaré? Por que é que os mestres da lei e os fariseus deixaram a santidade de Jerusalém e foram para a pecadora Galileia? Normalmente, era exatamente o contrário que acontecia. Os moradores da Galileia é que se dirigiam para Jerusalém. Os moradores da Galileia tinham de ir para Jerusalém para participar das festas religiosas. Tinham de ir para Jerusalém para apresentar sacrifícios a Deus. Tinham de ir a Jerusalém para prestar culto ao Senhor. Então, por que é que os fariseus e os mestres da lei fizeram exatamente o contrário? Por que deixaram Jerusalém e foram para a Galileia? Meus irmãos e minhas irmãs, os fariseus e os mestres da lei foram para a Galileia por causa da fama de Jesus. Isso quer dizer que Jesus Cristo estava fazendo sucesso. Jesus Cristo estava fazendo sucesso com seus milagres, sucesso com seus ensinos, sucesso com a sua pregação. E os fariseus e os escribas lá de Jerusalém queriam saber se Jesus era realmente uma pessoa correta, uma pessoa respeitável, uma pessoa fiel, uma pessoa obediente às leis, uma pessoa que respeitava os costumes dos judeus. Foi por isso que os fariseus e os mestres da lei foram até a Galileia. Eles queriam fazer um exame a respeito de Jesus, queriam examinar o comportamento de Jesus, queriam examinar a pregação de Jesus, queriam examinar o ensino que Jesus estava transmitindo. Eles não estavam querendo seguir Jesus, não. Eles não queriam ser discípulos de Jesus. Não pretendiam aprender coisa nenhuma com Jesus. A única intenção dos fariseus e dos mestres da lei era fazer um bom exame de Jesus, examinar o que ele falava e examinar como é que ele agia. E o texto bíblico continua. Depois de afirmar que os fariseus e os mestres da lei vieram de Jerusalém para a Galileia, o texto diz assim: eles viram que alguns dos discípulos de Jesus estavam comendo com as mãos impuras. Quer dizer, não tinham lavado as mãos, como os fariseus mandavam o povo fazer. Aos nossos olhos, aos olhos modernos, esse seria simplesmente um problema de higiene. Alguns discípulos de Jesus comiam sem antes terem lavado as suas mãos. Mas a gente precisa prestar bem atenção ao texto bíblico. O texto não está falando de higiene pessoal. O assunto desse texto não é higiene, é diferente. O texto diz que alguns discípulos
de Jesus estavam comendo com as mãos impuras. Em outras palavras, a questão era religiosa. Impureza não tem a ver com higiene, impureza tem a ver com religião. E o próprio texto bíblico explica para a gente muito bem esse assunto. O texto diz assim: os judeus, especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal e canas. É aí que está o problema do texto. Os fariseus observavam os ensinamentos antigos. Na verdade, quem quiser conferir pode ir lá. No livro de Levítico, do capítulo 11 até o capítulo 15, Levítico de 11 a 15, nós temos várias leis sobre pureza e impureza. São leis que dizem quais eram os animais puros, quais eram os animais impuros, quais eram os animais puros que podiam ser usados na alimentação, quais eram os animais impuros que os judeus não deviam comer. Entretanto, ao longo do tempo, outras tradições, outras leis foram sendo acrescentadas, leis e tradições que nada tinham a ver com a higiene, leis e tradições que estabeleciam como é que as mãos tinham de ser lavadas, leis e tradições que determinavam como é que os alimentos deveriam ser lavados, leis e tradições que que diziam até como é que os objetos domésticos deveriam ser lavados. E a gente pergunta, mas por que tudo isso? Por que lavavam as mãos? Porque achavam que podiam estar com as mãos impuras, porque poderiam ter tocado numa pessoa pagã. Por que lavavam os alimentos? Porque achavam que os alimentos poderiam estar impuros, por terem sido plantados ou por terem sido colhidos num dia de sábado. Por que é que lavavam os utensílios? Porque os utensílios poderiam estar impuros se tivessem sido tocados por uma pessoa pecadora. Era aí que estava o problema. Os fariseus e os mestres da lei não queriam se contaminar. Eles se consideravam mais santos do que os outros, achavam-se mais perfeitos do que os outros, lavavam as mãos para serem mais puros, lavavam os alimentos para serem mais perfeitos, lavavam os utensílios para serem mais santos. E não se tratava simplesmente de lavar. Havia até o jeito certo de lavar. Só quem lavava do jeito certo permanecia puro. Só quem lavava do jeito deles conservava a santidade. Só quem se comportava como eles mantinha a perfeição. Eu acho que agora dá para entender melhor o texto e melhor o que Jesus disse. Diante de tudo isso, Jesus foi radical. Ele fez uma crítica dura aos fariseus e aos mestres da lei, dizendo assim: hipócritas. Isaías estava certo quando disse que vocês adoram a Deus com os lábios, quando na verdade o coração de vocês está longe do Senhor. E com essas palavras Jesus estava dizendo que para os fariseus e os mestres da lei, a preocupação maior era com as aparências.
do que com a realidade. Eles fingiam que adoravam a Deus, mas não adoravam a Deus em espírito e em verdade. Cantavam com os lábios, mas não cantavam com o coração. Oravam com palavras bonitas, mas não oravam com o ser interior. E em segundo lugar, Jesus fez uma acusação contra os fariseus e os mestres da lei, dizendo que eles tinham abandonado o mandamento de Deus e eles estavam simplesmente seguindo mandamentos humanos. De fato, Deus tinha dado a sua lei para o seu povo, mas ao longo do tempo, os judeus foram fazendo acréscimos, foram juntando tradições, e por fim eles tinham deixado de lado o mandamento divino e tinham ficado somente com as tradições humanas. E em terceiro lugar, Jesus transmitiu o seu ensino. E ele disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. É isso aí, irmãos e irmãs. Este é o ensino fundamental de Jesus sobre pureza e sobre impureza. Jesus estava dizendo que o problema da pureza ou da impureza do ser humano diante de Deus não tem nada a ver com a aparência exterior, mas com o interior. É do interior do ser humano que procedem os maus pensamentos. É do interior do ser humano que procedem os atos praticados contra o próximo. O problema da impureza do ser humano é o seu coração. É esse, de fato, o nosso problema. É esse o grande problema, de acordo com o ensino de Jesus. O nosso coração é mau. Nosso coração é pecaminoso. O nosso coração planeja coisas más. O nosso coração deseja coisas ruins. E foi por isso que o profeta Jeremias, o meu amado profeta Jeremias, escreveu: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E foi por isso também que o autor do livro do Gênesis, referindo-se aos tempos de Noé, afirmou assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E foi por isso que o Senhor Jesus ensinou: é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e o agir sem pensar nas consequências. Eu vou terminar. Por causa da Covid-19, nós estamos vivendo tempos de intensa higienização, principalmente das nossas mãos. Tudo isso é muito bom, é muito positivo. É uma medida que devemos seguir para a preservação da saúde. Entretanto, ao cuidarmos da higienização, deveríamos também nos preocupar com a limpeza do nosso coração.
Lamento dizer, mas a nossa sociedade está podre. Os nossos líderes políticos são corruptos. O nosso povo também está corrompido. E toda a sujeira que prevalece entre nós tem uma só origem. Ela vem, ela brota, ela surge do coração. E enquanto o nosso coração estiver sujo, o nosso comportamento também será sujo. Enquanto o nosso coração estiver encardido, as nossas palavras e os nossos atos também estarão sempre encardidos. O problema, no entanto, é que as pessoas só se preocupam com a higienização externa. Poucos, muito poucos, estão se preocupando com a limpeza e com a purificação do coração. No belíssimo, fantástico e notável Sermão do Monte, Jesus começou pelas bem-aventuranças. Os irmãos e as irmãs se lembram? E uma das bem-aventuranças de Jesus é aquela que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É isso aí. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E é disso que nós estamos precisando no nosso mundo. É disso que estamos carecendo em nosso país. Necessitamos de uma imensa faxina do coração. E para isso nós precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Somente pela atuação do Espírito Santo o nosso coração será limpo. Somente pela presença contínua do Espírito Santo nós seremos novas criaturas. Assim Deus nos ajude. Amém. De acordo com esse estudo, eu quero convidar os irmãos e as irmãs para cantarmos um cântico que está no nosso inário Cantai Todos os Povos. Cântico cuja letra diz: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Põe em mim teu coração. Seja esse o nosso desejo nesta hora. Cantemos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
Pois é, irmãos e irmãs, chegamos a mais um final de culto de quarta-feira. E nós vamos terminar fazendo juntos a oração que Jesus nos ensinou e depois vamos receber a bênção. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.